A paz do Senhor a todos, fiquem agora com mais uma mensagem do nosso canal com o diácono Rafael Lira. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e também compartilhar nas suas redes sociais. Seja grandemente abençoado. Tchau. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Podeis assentar, por favor. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar com os irmãos nesta noite. Quero agradecer ao meu amigo, pastor Sérgio, pelo convite. Sempre lembra de nós. É uma bênção de Deus. Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração, meus irmãos, e eu quero compartilhar com os irmãos neste momento. Convido você a abrir a sua Bíblia Sagrada na Epístola aos Efésios, capítulo 1, e versículo de número 6. Efésios, capítulo 1 e versículo de número 6. Que nos diz assim: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Somente este versículo. Eu quero pregar, meus irmãos, sobre a temática agradando a Deus até o arrebatamento. Agradando a Deus até o arrebatamento. Antes de começarmos a meditar no versículos que ora acabamos de ler, nós precisamos entender o contexto que envolve este versículo. Porque um texto sem contexto ou fora de contexto se torna um pretexto. Então, primeiramente eu preciso dizer aos irmãos que esta epístola ou esta carta, ela é da autoria do apóstolo Paulo. Ou seja, Paulo é o remetente desta carta. E os destinatários são os irmãos que moravam, que habitavam na cidade de Éfeso. A igreja que estava localizada em Éfeso. Paulo começa a carta nos versículos 1 e 2 do capítulo 1, saudando os irmãos de Éfeso. Logo em seguida, o apóstolo Paulo começa a cantar um hino para Deus. Paulo começa a entoar um hino para Deus. E o que é um hino? Ou para que serve um hino? O hino serve para homenagear ou glorificar alguém ou alguma coisa. Por exemplo, nós temos o hino nacional brasileiro, que foi feito para homenagear o Brasil, homenagear a nação brasileira. Mas Paulo, ele faz um hino, ele compõe um hino, não para exaltar ou homenagear coisas, mas para homenagear, engrandecer, glorificar, exaltar, bendizer e adorar a Deus. Ele deixa isso bem claro já no início do louvor ou do hino, porque ele diz no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios, na parte A do versículo, a seguinte expressão: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo já deixa bem claro aqui que o hino que ele está entoando
é destinado ou é endereçado ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de Paulo revelar para quem é o hino que ele está cantando, ele começa a dizer o motivo pelo qual ele está louvando a Deus com este hino. Porque na sequência do versículo 3, do capítulo 1 de Efésios, a Bíblia diz: o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então Paulo, ele está dizendo que ele está cantando um hino a Deus, primeiramente porque Ele é Deus e Ele é digno de ser adorado, e segundo, porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. Observe que Paulo não fala aqui de bênçãos materiais, não. Paulo fala acerca de bênçãos espirituais. Porque o compromisso de Deus conosco, que Deus quer fazer na nossa vida, é nos abençoar com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. O compromisso de Deus comigo e contigo não é abençoar-nos materialmente, mas sim espiritualmente. É diferente do que alguns pregam por aí, porque alguns estão invertendo os valores do reino, estão colocando as bênçãos materiais na frente das bênçãos espirituais. Está invertendo o rumo, está invertendo os valores do reino. Mas Paulo deixa bem claro aqui que Deus se compromete de nos abençoar com todas as bênçãos espirituais. É óbvio que Deus pode nos abençoar materialmente. É claro que Deus pode nos dar carro, casa, riquezas. Deus pode nos dar bens materiais. É óbvio que sim, Ele é poderoso, Ele é Deus. Mas o que Deus promete para os seus servos, para a sua igreja e para o seu povo é todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 o seguinte: porque se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não as que são de baixo. Paulo está falando acerca de buscar bênçãos espirituais. O próprio Jesus falou acerca disso no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha. No capítulo 6 ele começa a destacar que o compromisso dele, de Deus conosco, está voltado a bênçãos espirituais. A Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20 o seguinte: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e os ladrões roubam e minam, mas ajuntais tesouro no céu, onde a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não roubam e nem minam. Está falando de bênçãos espirituais. Na continuação do mesmo capítulo 6, no versículo 25, Jesus vai dizer: por isso vos digo, aleluia, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E não é o corpo mais do que a vestimenta? Está falando de bênçãos espirituais. Aí, para encerrar
No capítulo 6 ainda de Mateus, versículo 33, olha o que Jesus nos diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Observe que em Mateus 6,33, Jesus diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. É diferente do que alguns pregam por aí, porque eles mudam uma palavrinha que faz toda uma diferença. Porque eles pregam por aí o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu falo todas as demais coisas, eu estou dizendo que tudo será acrescentado. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz: todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? O que Jesus acabou de falar: o que comer, o que beber e o que vestir. Jesus está dizendo: se você buscar o meu reino e a minha justiça, eu vou te abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais. Enquanto ao material, não se preocupe, porque não vai faltar o que comer, o que beber e o que vestir. Não se preocupe, irmão. Deus está cuidando da tua saúde. Deus está cuidando do teu alimento. Deus está cuidando da tua vestimenta. Só busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas Ele vai acrescentar. Mas como eu disse, Deus pode abençoar materialmente também. Ele pode nos dar casa, carro, riquezas, bens materiais, porque Ele é Deus. Mas entenda, o compromisso dele é com as bênçãos espirituais. E quanto à bênção material, é o que comer, beber e vestir. Se você ganhou mais do que isso, glorifique a Deus, porque é privilégio de Deus na tua vida. O que passar disso é privilégio. O que passar disso é graça, é bondade, é misericórdia de Deus para com a nossa vida. Aleluia. Então Paulo diz: eu estou louvando a Deus pelo que Ele é e porque Ele nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí, depois de falar para quem é o hino, e depois de falar o motivo deste hino ser cantado, agora ele explica o motivo dessas bênçãos nos alcançar. Ele fala no final do texto, ainda no versículo 3: em Cristo. Deixei para o final. Ele diz: o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Essa expressão em Cristo é falada por Paulo diversas vezes no Novo Testamento. Muitas e muitas vezes você vai ouvir Paulo usar a seguinte expressão: em Cristo. Vou dar alguns exemplos aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1, a Bíblia diz: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A Bíblia vai dizer na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia vai dizer ainda, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, o seguinte: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós
manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. A Bíblia vai dizer ainda, Filipenses capítulo 2, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sinto Jesus aqui. Aleluia. Está em Cristo. Você vai ver Paulo usando diversas vezes esse texto. Em Cristo. Essa expressão. Mas isso não é algo que saiu da cabeça de Paulo, não. Essa expressão não é algo que surgiu da mente humana de Paulo, não. Paulo aprendeu com o Mestre. Paulo aprendeu com Jesus. Porque antes de Paulo usar essa expressão, Jesus já usava em seu ministério terreno, dizendo que nós devemos estar nele. Vou dar um exemplo. Evangelho de João, capítulo de número 15. Jesus está pregando e falando, dizendo que Ele é a videira verdadeira e que Deus o Pai é o lavrador e que nós, seus servos, somos as varas. E Ele diz que se nós estivermos nele, nós iremos produzir bons frutos. Aí no capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 7, olha o que Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Porque ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Aleluia. Nós só somos alguma coisa, meu irmão e minha irmã, porque Cristo está na nossa vida. Não é porque a gente é bonzinho, não. É porque nós estamos em Cristo. Então Paulo aprendeu com Jesus a expressão de estar em Cristo. E ele usa diversas vezes essa expressão. E essa expressão não é apenas uma expressão bonita, não. A expressão estar em Cristo é uma expressão muito poderosa. É uma expressão que determina a condição de vida. Aleluia. Por quê? Porque estar em Cristo quer dizer que nós não vivemos mais para agradar a nossa vida. Nós não vivemos mais conforme a nossa vontade, conforme o nosso querer. Nós não vivemos mais fazendo o que a gente bem quer, o que a gente bem entende. A gente não vive mais em torno de nós mesmos. Por quê? Porque agora nós confessamos o Senhor como Salvador, entregamos a nossa vida a Ele, e agora já estamos em Cristo, ou seja, nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Cristo, para o Senhor, para o Deus Todo-Poderoso. Paulo fala disso dizendo lá em Filipenses capítulo 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo também diz lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, quem está em Cristo não vive mais para si, mas vive para aquele que o chamou para uma grande obra. Mas viver em Cristo também vai além de viver para Jesus, porque a expressão está em Cristo, além de quer dizer que nós vivemos para Cristo, também quer dizer que o próprio Cristo, que o próprio Jesus
agora é a nossa vida. É forte, irmão. Cristo agora, Ele é a nossa própria vida. Só temos vida nele. Fora dele, não temos vida. Paulo diz isso. Paulo diz isso lá em Filipenses, Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4, é o que Paulo diz: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também vos manifestarei com Ele em glória. O próprio Jesus disse que Ele é a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então Jesus, além de nós vivemos para Cristo, o próprio Cristo é a nossa vida agora. Aleluia. Quando eu falo de vida, eu preciso dizer para os irmãos que eu não estou falando apenas de vida física, de vida terrena, porque nós somos espirituais. Quando eu falo de vida, eu também estou falando de vida espiritual, de vida além desta vida, de vida eterna. Por quê? Porque Cristo, que é a nossa vida, Ele quer nos dar a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, Jesus disse assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certa feita, Pedro chegou para Jesus e disse: Senhor, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Aí Jesus responde: aquele que deixou pai, mãe, irmãos, irmãs, esposa, filhos, casas, terras, por amor de mim, receberá 100 vezes tanto neste tempo, ou seja, nesta vida, e por fim, a vida eterna. Porque nós estamos vivendo em Cristo não só para viver aqui na terra, mas para viver com Ele lá na glória, eternamente. Apóstolo Paulo diz lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, o seguinte: e se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque a nossa vida com Cristo vai além dessa, ela vai além desta vida, ela vai para a vida eterna com Ele, ao lado do Senhor lá na glória. Por isso essa expressão, está em Cristo, é uma expressão tão poderosa, porque agora passamos a viver para Cristo e o próprio Cristo é a nossa vida. Aleluia. Aí, depois disso, Paulo vai descrevendo algumas bênçãos espirituais, e uma delas está no versículo que nós lemos aqui no início, no versículo 6. Ele começa dizendo assim, na parte A do versículo, que Deus nos abençoou com essas bênçãos, sabe por quê? Para louvor e glória da sua graça. Está entendendo? Deus não nos abençoou porque nós somos bonzinhos, não. Deus não nos abençoou porque nós somos merecedores, porque nós somos dignos, não. Ele nos abençoou para louvor e glória da sua graça. Só estamos aqui nessa noite
Porque a graça de Deus nos alcançou. Ninguém veio aqui, pastor Sérgio, porque quer não. Ninguém veio aqui porque disse, eu vou adorar lá no culto, não. É por isso não. É porque a graça de Deus nos alcançou. E a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 20, ora, a lei veio para que a ofensa abundasse, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, é a graça que nos envolveu, é a graça de Deus que abundou na nossa vida. Nós estamos aqui pela graça do Deus Todo-Poderoso, e as bênçãos nos alcançou através de Cristo na cruz do Calvário, e por causa da graça de Deus que é abundante na nossa vida. Aleluia! Então Paulo diz, Deus fez isso conosco para louvor e glória da sua graça, da sua infinita graça. Depois de dito isso, na parte B do versículo 6, Paulo vai dizer, uma das bênçãos espirituais que nos alcançou. Ele vai dizer assim, aleluia, no versículo 6, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha que bênção! Deus nos fez agradáveis a Ele no amado, ou seja, em Jesus, em Cristo. Porque outrora nós éramos desagradáveis a Deus. Outrora vivíamos uma vida que não agradava a Deus. Vivíamos no pecado, fazendo os desejos da nossa carne, andando conforme o nosso querer e a nossa vontade, desobedecendo a Deus e desagradando ao Senhor com a nossa maneira de viver e com a nossa conduta. Mas através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado por nós, para perdão dos nossos pecados e remissão de nossos pecados, agora Deus nos fez agradáveis a si no amado. É muito forte, irmão. Não sei se você compreende a grandeza disso. Hoje eu e você somos agradáveis a Deus por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós somos agradáveis a Deus graças a Jesus. Por isso que nós devemos fazer como Paulo, entoar hinos de adoração a Deus todos os dias, bendizer ao Senhor, porque Ele nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e uma delas foi nos fazer agradáveis a Deus. Hoje nós somos agradáveis ao Senhor e precisamos viver uma vida que agrada a Deus até o arrebatamento. Vou dar um exemplo de como agradar a Deus aqui. Deus se agrada de nós com a nossa fé. Sabia que a minha e a tua fé agrada a Deus? Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, nós agradamos a Deus através da nossa fé. Você sabe por que muitos homens de Deus foram tão abençoados? É porque eles agradaram a Deus com a sua fé. Abraão é considerado o pai da fé. E vê o que Deus fez na vida de Abraão. Por quê? Porque Deus se agradou da fé de Abraão. Você se lembra da mulher cananeia
A Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. E ela ouviu falar de Jesus e foi pedir socorro a Jesus. E disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí Jesus respondeu para ela não era da nação de Israel. E Jesus respondeu: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aí olha a resposta dela, olha a fé da mulher. Ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa dos seus senhores as migalhas. A fé daquela mulher maravilhou tanto Jesus. Jesus se agradou tanto da fé daquela mulher que disse: grande é a tua fé. Vai e seja feito conforme a tua petição. Aleluia. Aquela mulher não fazia parte, se fôssemos conjecturar, não fazia parte da igreja. Mas a fé dela era tão grande que Deus se agradou dela e disse: seja feita conforme a tua petição. Você se lembra do centurião de Cafarnaum? A Bíblia diz que o servo dele ficou muito doente e moribundo. E ele ouviu falar de Jesus, disse para os anciãos: vão lá, roga a Jesus pelo meu servo, porque a Bíblia diz que ele estimava muito esse servo. E eles foram encontrar com Jesus e contaram para Jesus a situação. E Jesus foi em direção à casa do centurião. Mas quando Jesus já estava se aproximando da casa, a Bíblia diz que aquele centurião sentiu vergonha de receber Jesus em casa, porque ele não se achava digno de ter Jesus na sua casa, e nem mesmo se achava digno de encontrar-se com Jesus. E a Bíblia diz que ele mandou alguns amigos ir falar com Jesus, dizendo: Senhor, não vai até a minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu servo sarará. Meu Deus, Jesus, a Bíblia diz que Jesus ficou tão maravilhado, mas tão maravilhado com a fé daquele homem, que ele disse que nem em Israel ele viu tanta fé. Voltando para a nossa conjecturação aqui, Jesus está dizendo: nem na igreja eu vi uma fé como essa. Como será que está a minha fé e a tua fé nessa noite? Será que a nossa fé em Deus está maior do que o problema que nós estamos enfrentando? Ou será que o problema que nós estamos enfrentando está sendo maior do que a nossa fé em Deus? Porque se a nossa fé em Deus for menor do que o nosso problema, nada vai acontecer. Mas se a nossa fé em Deus for maior do que o nosso problema, o Senhor vai se agradar de nós. E Deus vai mover, se for possível, céus e terra para nos abençoar. E o que é fé? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, fé não está ligado àquilo que nós vemos, fé está ligado àquilo que nós não vemos. Fé é acreditar que Deus está trabalhando ainda sem nós enxergarmos. Fé é acreditar que Deus está mudando a situação, ainda que tudo pareça perdida. Isso é fé. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, o seguinte: porque nós andamos por fé e não por vista. Quem anda por vista não tem fé, porque quem vê, como vai ter fé? Mas se nós andamos por fé, ainda que não vemos, nós acreditamos que Deus é poderoso para mudar qualquer situação. As pessoas pelo mundo estão desesperadas devido a esta pandemia, mas aqueles que têm fé confiam no Deus Todo-Poderoso, que tem poder para sarar esta nação, para curar o Brasil e o mundo, porque todo o poder está nas suas mãos. Então procure agradar a Deus através da sua fé. Mas para agradar a Deus também precisamos agradá-lo com a nossa vida.
com a nossa maneira de viver. Porque se não agradarmos a Deus, não seremos arrebatados. E até o final da mensagem você vai entender o porquê disso. Por que devemos agradar a Deus com a nossa vida? Porque Paulo diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo diz que nós devemos agradar a Deus com o nosso culto racional, ou seja, com o nosso culto feito com sabedoria, com inteligência, com raciocínio, de maneira que Deus seja glorificado através do nosso culto. Será que o culto que você está ofertando a Deus esta noite é um culto que tem agradado ao Senhor? Será que o teu culto racional nessa noite tem chegado diante de Deus e Deus tem se agradado de você? Mas Paulo diz que nós também temos que agradar com a nossa vida, com o nosso corpo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, precisamos agradar a Deus no nosso falar, precisamos agradar a Deus no nosso olhar, precisamos agradar a Deus no nosso ouvir, precisamos agradar a Deus na nossa conduta e na nossa maneira de viver. Por quê? Senão, não iremos ser arrebatados. Para encerrar, eu vou explicar o porquê disso. Que eu disse que a mensagem é agradando a Deus até o arrebatamento. A Bíblia fala de um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, pastor Sérgio. Moisés diz assim: e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Mas, porém, enquanto Moisés diz que Enoque andou com Deus, o escritor anônimo aos Hebreus, ele vai mais além e dá mais alguns detalhes da vida de Enoque. Aleluia! Porque ele diz lá em Hebreus 11, versículo 5, a seguinte expressão: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como alcançou testemunho que agradara a Deus. Aleluia! Jesus está na casa. Enoque, meus irmãos, simboliza. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado por Deus, a ser transladado. Ele simboliza, ou ele tipifica, a igreja do arrebatamento. A igreja que anda com Deus, que vive por fé e que agrada a Deus de todo o seu coração, com o seu testemunho de vida. Nessa noite eu te convido a fazer uma análise de como está a tua vida. Você que está me ouvindo, faça uma análise de como está a sua vida diante de Deus. Comece a pensar: será que a tua vida está agradando a Deus? Ou será que você está desagradando a Deus com a sua maneira de viver, com o seu testemunho de vida? Procure agradar a Deus de todo o teu coração. Às vezes a gente se preocupa tanto em agradar os homens, em agradar o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, o nosso patrão. A gente se preocupa tanto em agradar as pessoas e se esquecemos de agradar ao Deus Todo-Poderoso.
Sabe o que Pedro e os apóstolos disseram quando eles estavam pregando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5? E o sumo sacerdote pegou eles e foi interrogá-los, dizendo: eu já não disse para vocês para não pregar mais neste nome, no nome de Jesus? Aí olha o que Pedro e os apóstolos respondem. Atos capítulo 5, versículo 29. Então respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Sabe o que Pedro está dizendo e os apóstolos estão dizendo com isso? É melhor obedecer a Deus e desagradar os homens do que obedecer aos homens e desagradar a Deus. Pare de querer agradar as pessoas à sua volta. Procure agradar ao Senhor de todo o teu coração, porque a igreja que vai subir, a igreja que vai ser transardada, a igreja que vai ser arrebatada naquele grande dia, é a igreja que anda com Deus, que vive com fé e agrada ao Senhor com seu testemunho de vida. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar por você. Feche os teus olhos neste momento. Reveja a sua vida por um momento. Analise o que você tem feito para Deus nestes dias. Veja se a sua vida tem agradado a Deus ou não. E fala: Senhor, eu quero te agradar. Me ajuda a agradar ao Senhor. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai amado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, Senhor, nós levantamos a nossa voz em oração a Ti, ó Pai, e no nome de Jesus, o Teu Filho amado, nós oramos ao Senhor. Pai, neste momento, ó Deus, a Tua igreja, Pai Santo, está com os olhos fechados, Senhor, Te adorando, Pai, na beleza da Tua santidade. Eu Te peço, Pai, que neste momento, Senhor, toca na vida de cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão neste momento com o coração quebrantado diante da Tua palavra, Senhor, querendo, Pai, agradar a Ti de todo o seu coração. Ó Pai Santo, toca na vida dele e toca na vida dela, Senhor. Ó Pai, renova ele e renova ela, Pai Santo. Ó Deus, levanta ele, levanta ela na Tua presença, Senhor, para que eles possam, Pai, Te agradar com o seu testemunho de vida e o Teu nome possa ser glorificado na vida dele e na vida dela, Pai, de maneira tal que todas as bênçãos espirituais em Cristo os alcance e todo mundo possa dizer que Deus é na vida dele e que Deus é na vida dela. Estas coisas eu Te peço, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro a Ti e já Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Eu agradeço aqui a minha oportunidade. Saia daqui, irmãos, querendo agradar mais e mais ao Senhor, até que Jesus volte para nos arrebatar. Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus.